Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de O Vampiro Lestat, segundo livro da obra da série Crônicas Vampirescas da autora Anne Rice. No episódio anterior, eu havia dado um pouco mais de acento, pelo menos no final do podcast, para a personagem Gabrielle, a mãe de Lestat. E havia falado sobre o evento, o momento de reconhecimento, de identificação entre ambos, pois tal mãe, tal filho, se encontravam em uma situação de angústia devido a estarem encerrados, presos, confinados em um lugar para eles inerte, um lugar que não proporcionava a eles nenhum tipo de experiência para além daquilo que eles conheciam. Conheciam e por esperar algo mais, ou no caso de Gabrielle, ter conhecido e experimentado algo mais, estar ali entre os Lion Court, naquela vida sem questionamento, repetitiva, cotidiana, onde não se espera nada de ninguém ou sobre ninguém. Algo claro, né? Que desafie, que subverta, que tente mudar aquele contexto sociocultural. Estar ali era simplesmente tortuoso. E Lestat descobriu esse traço na mãe. O contato entre ambos não era tão frequente, mas nos últimos tempos acabou sendo pontual, muito em virtude também do movimento de Gabrielle procurá-lo, conversar com ele e, como vimos anteriormente, finalmente também encontrar em Lestat uma figura a qual ela poderia desabafar e minimamente ser ouvida, visto que Gabrielle está morrendo. O fim dela está próximo e ela está completamente aterrorizada com o fato. Enfim. O que aproximou mãe e filho foi a angústia. Mas também há um elemento de encontro, um elemento que une ambos, que é o fato de estarem encarcerados, presos nessa inércia, convivendo com pessoas que não pensam sobre o mundo, sobre o que fazem, sobre seus costumes e nem esperam algo além de tudo o que foi lhes dito, de tudo que foi comunicado a eles. Então eu encontro nessa inércia e uma inércia que produz angústia. Mas isso mudaria. Se Gabrielle, momentaneamente, foi a única figura que provocou em Lestat esse fenômeno de identificação, de falar e ser ouvido e sentir-se compreendido naquilo que se quer comunicar, naquilo que se expressa sentimentalmente, isso mudaria em breve com a aparição, a introdução na obra de um jovem rapaz que fez parte também da infância de Lestat, embora ele no caso, né, não tivesse tantas lembranças assim, porque foram episódios deveras muito rápidos, não tão marcantes assim para o Lion Court. Eles iriam se reencontrar agora. Nicholas seria introduzido na obra, mais velho, iria lembrar Lestat de alguns momentos que eles tiveram na infância, mas é a partir deste momento, do início de suas vidas adultas, que eles se encontrariam no mesmo caminho, um caminho onde ambos procuram por dar sentido a uma vida vazia do mesmo. Ambos em direções opostas, não necessariamente estão trilhando o mesmo caminho, mas ambos compartilham de elementos muito similares. A busca por um sentido é um deles, mas há algo além, há algo que aproxima Lestat de Nicholas e vice-versa, que é justamente o ponto que eu irei falar um pouquinho a partir de agora. Comecemos primeiro pela
identificação enquanto figuras, filhos, digamos, desgarrados, pródigos, as ovelhas negras. Lestat não havia tido contato ainda com uma pessoa que tivesse ou carregasse esses mesmos estigmas, rótulos, esse mesmo tipo de percepção sobre si, né? Ele era a ovelha negra, sempre se sentiu a ovelha negra, raramente era compreendido, ou também desejava compreender muito os demais, visto que a semelhança com eles era basicamente nula, o interesse também ausente. Mas Lestat nunca havia tido a oportunidade de encontrar uma pessoa no mesmo lugar que ele está. Não necessariamente no mesmo lugar, mas com o mesmo rótulo, o mesmo estigma, ovelha negra. Ele é o contraventor. Ele é o problema, ou como o pai dele o chamou, né, louco. Louco que traria loucura para a família e os arruinaria mais do que já estão arruinados. Lestat sempre esteve no lugar da pejoração por não se encaixar. E Nicholas é o primeiro personagem o qual Lestat vai se sentir afeiçoado também em virtude dele se encaixar nesse tipo de descrição, em virtude dele também ser alguém pejorado. Nicholas foi criado pelo pai, um mercador da vila, né? Dessa região onde moram os Lioncourt. Ele foi criado pelo pai para ser um aristocrata. O plano que se tinha para a carreira de Nicholas era de uma função, um papel dentro da aristocracia. O pai dele, como mercador, era um sujeito que trabalhava muito, mas também diferente de grande parte da plebe, era alguém com recursos, com dinheiro. E neste momento aqui da obra, até mais do que os próprios Lioncourt, que, como eu havia dito previamente, estão falidos. E o pai de Nicholas investiu grande parte do seu dinheiro tentando dar uma educação ao filho. Nicholas foi para Paris com o propósito de se preparar para desempenhar um papel na aristocracia. Mas, como Lestat, ele também foi um jovem que não estava confortável com todo esse plano, essa receita de bolo, essas decisões sobre ele mesmo e seu futuro, que foram tomadas sem a participação dele. Como Lestat, Nicholas de Lefant não estava nem um pouco satisfeito por seguir um roteiro que não continha a sua própria assinatura. É uma vida transvestida, é uma vida que não se encaixa naquilo que ele desejava ser, uma vida que não o inspirava. Ele apenas estava se tornando um projeto, um sujeito que refletia os próprios desejos de seu pai e não muito fiel ao seu próprio desejo, ao seu próprio coração e também a seus impulsos. Como Lestat, Nicholas de Lefant também era um sujeito bastante impulsivo, dado às paixões, entregue totalmente aos seus impulsos. Ele sente e ele segue, ele dá vazão a estes sentimentos. Então, ele também foi dado a impulsividades. Algo que, neste personagem em questão, jamais mudaria na obra, né? Seria uma marca registrada de Nicholas desde o seu aparecimento neste livro até a última linha destinada a ele. Esse elemento da impulsividade.
de completa entrega às suas pulsações. E para onde esse pulsar de Nicolas de Lefant apontava? Para um pequeno, lindo, maravilhoso, refinado, gracioso instrumento. O violino. Violino que também se tornaria, para o seu personagem, e também, por que não, acho que é assertivo dizer, também para o personagem de Lestat, um símbolo da história de ambos conjunta e também individualmente. Afinal, esse violino que aqui no século XVIII já não era um instrumento novo e com o decorrer da série passará a ser cada vez mais antigo, um símbolo, um objeto representativo da história de ambos, conjuntamente e isoladamente, como eu falei. O violino de Nicolas de Lefant sempre esteve entre as posses mais características, clássicas do Vampiro Lestat, deste personagem como um todo. Então é um objeto muito interessante, importante de ser lembrado e mencionado. Muito bem. Nicolas, ao invés de investir o dinheiro do pai na aristocracia, na formação enquanto aristocrata, na busca de conhecimentos que o lapidassem, agregassem à sua formação e à sua educação, para tal propósito, acabou indo procurar um músico dos mais geniais da história, da humanidade. Não da Europa, não do século XVIII, não. Um dos músicos mais geniais da história da humanidade. Gênios na música houveram poucos, e esse aqui é um dos que merecem tal título, tal nomeação. Gênio. Nicolas de Lefant procurou Mozart. Nicolas era um bom musicista? Ele tinha talento? Sim, a música de Nicolas era bonita. Agora, a música de Nicolas, o talento dele, era suficiente para estudar com Mozart, ou ser digno de ser um prodígio, um pupilo do mesmo? Não. E isso é bem interessante porque quando o Lestat pela primeira vez começa a ouvir o Nicolas tocando o seu violino, o encanto é quase que imediato. Ele fica completamente tomado, apaixonado, imerso naquela música maravilhosa. Mas é importante notar que isso diz mais do Lestat do que necessariamente da qualidade da música do Nicolas. O Nicolas tinha talento, mas ele não era acima da média. É importante grifar isso. Ele não era medíocre, mas também não era acima da média. Mas todo o floreio, o encantamento nas palavras de Anne Rice dizem mais do encantamento mesmo do próprio Lestat, da percepção que ele tem com aquela música que era nova, cheia de vida e pulsação, energia e sentimento. Música que ele mesmo não conhecia. E era por coisas assim que o vampiro francês ansiava. Vampiro francês, modo de dizer, porque aqui ele ainda não é, Importante grifar isso também. Ainda não é. Mas enfim, era por isso que ele procurava coisas com essa natureza. Coisas que rompessem com aquele padrão, com aquele modelo de sociedade, de comunidade que ele estava inserido, aquela estereotipia. Lestat era faminto pelo novo, ansiava pelo novo. Era essas coisas que ele buscava. E Nicolas, através de sua música, e não apenas ela, irei falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco,
mas a música é um elemento. Através dela, ele poderia satisfazer Lestat nessas necessidades. Então não é assim tão estranho, né, o encantamento ou deslumbramento que ocorreu entre o Lestat e ele. Foi uma via de mão dupla. Não foi só do Lestat para ele, houve também dele para o Lestat. Mas enfim, em suma, é curioso como Annie Rice menciona o Mozart na obra, né? Afinal, estamos falando do século daquele gênio da música. Então, é curioso como alguém como Nicholas teve dinheiro para estudar com Mozart. Mas é sensato, é assertivo, eu diria, porque é sinal também que a Annie Rice leu sobre a história de Mozart, sobre a vida de Mozart, e sabia da situação financeira dele. E é interessante que ela narra essa questão no livro, nas próprias palavras do Nicolas de Lefebvre, né? Nicolas menciona que Mozart disse que estava dando aulas para ele porque precisava de alunos e não porque ele era talentoso ou alguém que realmente merecesse muito a sua atenção, né? Mozart chegou a dizer para o Nicolas, segundo o mesmo, né, com essas palavras, que ele era um caso perdido para a música, mas que no caso Mozart, né, ele precisava de alunos. Annie Rice leu sobre a vida de Mozart e sabia perfeitamente que a vida dele não foi exatamente rodeada de riquezas, né? Mozart tinha vários problemas financeiros. Nunca foi um sujeito, digamos, abastado economicamente, né? Embora a sua genialidade fosse inegável, isso não acreditou ou fez com que Mozart, em grande parte da sua vida, vivesse rodeado de confortos. Na verdade, a vida dele foi marcada por momentos de pobreza e outros de crises gravíssimas financeiras, né? E houve realmente uma época, no caso, aqui estamos falando de fato e não ficção, né? Houve realmente uma época em que Mozart teve que dar aulas como um louco, simplesmente para pagar contas, para suprir de alguma forma os problemas financeiros que ele tinha. Começou a dar aulas como um louco para qualquer um que soubesse minimamente um pouquinho de música, né? E também esse momento de dificuldade financeira do Wolfgang coincide com o momento que ele passa também a escrever música como um louco. Ele dava aulas como um louco e escrevia música como um louco, porque ele não podia parar de trabalhar. Ele precisava levantar muito dinheiro e rapidamente. Então chega a ser curioso, é interessante como a Annie Rice toma nota, escolhe introduzir na obra dela um personagem musical dado a um instrumento clássico e contextualiza, né, com um fato biográfico interessante, histórico e biográfico, de um gênio da música, que no caso aqui foi Mozart. Mas agora retornando ao Lestat e esse elemento de identificação que havia existido com a Gabriele e agora também existe com o Nicholas, passa a existir com o Nicholas. Como ele se dá? Mencionei então o fato de ambos serem filhos considerados ovelhas negras, né, ter esse caráter, esse traço contraventor, serem duas almas pouco compreendidas por aqueles que os rodeiam, pelo menos no âmbito local e familiar. Nicholas teve outras experiências, mais oportunidade de experimentação, de conhecimento, de meditação. Em Paris, ele vai trazer esses dados para o Lestat, vai comentar um pouco sobre isso. Mas a princípio, considerando a esfera local e a familiar, eles eram almas incompreendidas. Malditos
condenados, escrachados, né? Violentados pela própria família. Gabrielle, no caso, é a exceção do Lestat. Nicholas, no caso, Nicholas de Lefant, não teve uma figura que o compreendesse na sua própria família. Lestat teve, que foi a Gabrielle. Mas enfim. Ambos não eram compreendidos e eram colocados no lugar de Ovelha Negra. Isso faz com que Lestat se aproxime de Nicholas e Nicholas também enxergue no Lestat uma pessoa que poderia compreendê-lo. E é a partir daí que nasce, né, a identificação entre ambos, surge uma intimidade. Ambos passam a dedicar muito do seu tempo para construírem uma certa afinidade, convivência, se tornam realmente íntimos, né? E os laços entre ambos, embora eles não sejam necessariamente iguais, com a mesma perspectiva de vida, porque tiveram experiências diferentes, mesmo assim ambos se aproximam muito, criam uma certa afetividade. E também desenvolvem uma relação afetiva amorosa, né? Lestat e Nicholas de Lefant foram um casal também, né? Talvez o primeiro momento da obra, né, pelo menos do ponto de vista histórico, que nós podemos identificar que Lestat realmente teve um relacionamento amoroso com alguma outra personagem, né? Ele teve experiências prévias, né? Por exemplo, com a atriz que interpretava Isabella, né, entre os italianos do teatro, naquela trupe, mas com o Nicholas de Lefant é a primeira vez que ele desenvolve algo mais duradouro, mais profundo, mais cheio de significado. Não é apenas uma experiência carnal, digamos assim, né? Não é apenas algo momentâneo, e sim algo repleto de sentimentos mais profundos. Algo que perpassa aí, né, um elemento da identificação, da intimidade realmente. Não apenas no que diz respeito a tono sexual, mas várias outras dimensões, né, de um relacionamento afetivo. Nicholas é a primeira pessoa. E é um pouco sintomático, no caso do Lestat, da história do personagem dele, porque nas ocasiões, nas relações tardias do personagem, Nicholas não seria o único. Para quem conhece a série sabe disso, né? Isso ficou claro inclusive com o Louis de Pointdulac no livro anterior, né? De certo modo, o Lestat repete ou busca, de certo modo, não inteiramente, né, mas algum aspecto de Nicholas nos demais. É como se fosse uma coisa que restou, uma espécie de sujeira, algo mal elaborado, um traço não bem resolvido da história marcante e também traumatizante, né, que ele teve com o Nicholas de Lefant e outra pessoa muito importante também, que foi a própria mãe dele. Isso acaba por se repetir, né, no futuro, com outros parceiros que o vampiro acabou selecionando para si. Algumas vezes, né, de maneira arbitrária, e não tão natural, não tão em tom de encontro, como foi aqui. Com o Louis, por exemplo, o processo não foi o mesmo. Mas o Lestat, até mesmo nos traços dos rapazes, na jovialidade, o Lestat normalmente procura por rapazinhos, né? Que, de certo modo, eu imagino, pelo menos eu avalio, percebo que há algum resquício ali dessa relação traumática, mal resolvida, mal elaborada que ele teve com o Nicholas de Lefant. Foi algo muito intenso, muito marcante, de um momento clímax, central, né, na vida deste personagem. É apenas um aspecto que eu gostaria de grifar aqui neste momento, porque eu acredito ser importante, pelo menos para aqueles que nunca perceberam isso,
nas outras relações futuras que o Lestat teve com o Louis, com aquele pianista que ele procura quando a relação entre ele e Cláudia não estava das melhores, aquele outro no futuro, quando Louis de Pontdulac o reencontra anos e anos após os eventos do Teatro dos Vampiros, da morte da Cláudia, enfim. Há uma certa repetição, né? uma repetição que aponta para sintoma. Enfim, é só um ponto a ser relembrado, a ser reforçado aqui, nada além disso. Mas houve outras coisas, inclusive algumas coisas que também são relevantes, como no caso da impressão causada no primeiro encontro entre eles. Quando Lestat viu o Nicolas Delephant pela primeira vez, na verdade ele não queria receber o Nicolas na sua casa, nem ele nem o seu pai, porque os mercadores, os representantes da vila, foram prestar reverência, agradecimento e presentear, o matador daquela alcateia de lobos, o grande salvador da vila. O Lestat não necessariamente estava de acordo ou confortável com esse lugar do herói, essa possível idealização da vila, que de certo modo começou a tratá-lo diferente depois desse episódio heróico e também, como mencionei anteriormente, no outro podcast, irresponsável da parte dele. Poderia ter morrido. Mas o ato heróico mudou o olhar da comunidade em relação a ele. Mas isso não fez com que Lestat abrandasse seu coração ou se sentisse inserido. A visão de mundo entre ele e a comunidade, a sua família, exceto Gabrielle, claro, não era semelhante. Então ser reconhecido por pessoas das redondezas, aquelas pessoas que ele encontrou, conviveu, esse ambiente que ele cresceu durante toda a vida, não era de forma alguma um alento, porque ele se sentia muito diferente dessas pessoas. E ser reconhecido por aqueles que são diferentes, por aqueles que o Lestat, de certo modo, desprezava, por terem uma mente muito fechada, muito estereotipada, muito pequena, não questionadora, apática, sem paixões, sem interesse de transcendência, de evolução cultural, mental. Lestat não se sentia lisonjeado com tais pessoas. Mas ele acabou se sentindo lisonjeado com o Nicolas Delephant. Por quê? Porque o Nicolas carrega algo que também dialoga com as características do próprio Lestat. E é a partir daí que ele se sente lisonjeado e também é um pouco alimentado no âmbito das suas vaidades. Quando o Nicolas o encontra pela primeira vez, o Lestat narra que o jovem Delephant estava com os olhos brilhando. E o Lestat é um sujeito vaidoso. Vocês, leitores, sabem muito bem disso. Ele adora ser cortejado, ser adorado. Ele não abre mão desse fato. Inclusive, relembro-os, ele está escrevendo este livro aqui justamente para isso, para voltar a sê-lo. Então ele gosta de ser cortejado. Mas ele gosta de ser cortejado por aqueles que minimamente o interessam, ou que ele deseja que nutram ou tenham algum tipo de interesse por ele. Fora isso, ele não liga. Ele é completamente indiferente. Mas ele não foi indiferente com o Nicolas, porque o Nicolas carrega em suas próprias características, na sua história pessoal, esse elemento, essa característica do contraventor. Mas tem um segundo ponto, que na minha ótica, na minha percepção, foi ainda mais importante nesse namorar que o Lestat passou a ter pelo Nicolas Delephant, essa completa
perdição, até mesmo idealização do personagem, né, do jovem que o Lestat nutriu, que é o fato dele também carregar uma história de vida, um passado que o Lestat, neste momento, né, neste presente, anseia ter. O Nicolas foi para Paris. O Nicolas viu o movimento artístico daquela cidade. O Nicolas acompanhou o progresso da ciência. Esteve em óperas, em concertos, escutou os melhores músicos, viu no palco os melhores artistas. Ele viveu aquela vida. Nicolas voltou para casa, retornou amargurado, não porque ele deixou de ter paixão pela arte, mas pelo espírito do século. O espírito do século, algo que também já vou mencionar daqui a pouco, acabou fazendo mal ao Nicolas, deixando ele depressivo. Ele não deixou de amar a arte, né? Mas ele voltou para casa melancólico. Mas essa experiência que ele teve, esse abraço que ele deu em todas as possibilidades de aprender, desfrutar do conhecimento filosófico, dos avanços da ciência, de entrar na idade da razão, né? No caso, em antagonismo, né, com a idade da superstição, né, as eras anteriores. Ter estudado com alguém como Mozart, ter visto as melhores, as mais suntuosas óperas e peças teatrais, isso é tudo que o Lestat sonha. É tudo que ele vislumbra e também fantasia, principalmente após o encontro, as experiências que ele teve com aquela trupe de artistas, né, atores e atrizes italianos, né? Então, se o Nicolas vislumbra Lestat, enxerga nele algum tipo de porto seguro, alguém que possa compreender o mal-estar que ele possivelmente viva com seu pai, com aquele ambiente conturbado, essa imposição do seu velho de que ele seja alguém que ele não deseja ser. Se Nicolas encontra no Lestat uma figura que poderia compreender essa sua angústia, o Lestat encontra no Nicolas algo muito além disso. Ele também encontra no Nicolas uma figura que viveu tais coisas, tais sonhos e fantasias que ele deseja viver. Há ali um elemento de esperança, uma possibilidade de realizar tudo o que ele sonha. Então, os olhos de Lestat são os olhos que realmente brilham aqui, não os do Nicolas. Os olhos do Nicolas brilharam, de fato, mas os olhos do Lestat são dois grandes holofotes luminosos. Ele fica completamente deslumbrado, porque ele fantasia e idealiza essa vida, que seria a vida em Paris, a vida no teatro, a vida em contato com o conhecimento filosófico, com os avanços da ciência, com a arte. Fazer parte deste mundo que ele sonha, idealiza, mas que nunca de fato fez parte ou sabe algo concreto, fundamentado a respeito. Isto nos leva a um ponto bastante interessante e fundamental entre a relação dos dois, que eu diria que também é crucial para entender um pouco da dinâmica entre eles. Nós estamos aqui diante das idealizações de Lestat versus o realismo de Nicolas. Lestat é quem idealiza, porque ele é o romântico. E o Nicolas é o realista, porque ele viveu, experimentou e percebeu que Paris, a arte, a ciência, a filosofia,
não são necessariamente o alimento que o Lestat acredita que sejam. Isso não quer dizer que toda essa riqueza cultural de Paris não tenha levado o mundo para um cenário muito melhor do que aquele que eles conviveram, cresceram lá no seu povoado, na sua aldeia, né? Aquele ambiente ainda arcaico do mundo antigo, um lugar onde se queimava bruxas e era completamente tomado, repleto de um fundamentalismo e um dogmatismo crônico. Claro que Paris era um lugar melhor para se viver, mas o realismo de Nicholas se expressa no reconhecimento de que há algo de positivo nesse avanço, mas não necessariamente isso é mágico, né? Tão perfeito, amoroso, transcendente, lindo como Lestat, que ainda é muito imaturo, né? Alguém que não tem experiências, acredita que seja. Não é exatamente este cenário. O realismo do Nicholas rivaliza com esse romantismo idealizado do Lestat. E a dinâmica entre eles se estrutura, pelo menos nos seus primórdios, e um pouquinho depois também, alguns elementos disso se mantêm posteriormente, com alguns acentos desses traços, né? Por que o Nicholas carrega esse traço, né? Esse traço do realismo, e esse traço também da desesperança, do desencantamento? Desencantamento é uma excelente palavra para descrever um pouco da personalidade do Nicholas. Ele é um sujeito desencantado. Ele foi imaturo, ele foi esperançoso, ele foi um sonhador, assim como o Lestat, né? Ele sonhava em tocar em palcos, em ser alguém dedicado à sua música e ao seu violino. Então, ele enxerga no Lestat, ele vê no Lestat alguém que ele foi. Mas ele realizou esses ímpetos, essas pulsões, e se desencantou no meio do caminho. Porque o Nicolas Delephant entrou em contato com uma característica secular, uma característica muito importante do século XVIII, que ficou conhecida como o mal do século. Na medida em que a sociedade, a humanidade progrediu, né, que o pensamento filosófico se aprofundou, as belas artes apareceram, que a humanidade passou a ter ideias menos estereotipadas, mais abertas, enxergar o mundo, analisar o mundo por diferentes óticas. Isso provocou também não o desaparecimento, porque de fato nunca desapareceu, né? Mas uma certa redução, um declínio do dogmatismo, né? Das ideias fechadas, de um mundo inquestionável. Na verdade, o mundo passou a sê-lo. Esta é a era das dúvidas, das perguntas, e não a era das certezas. O contraste entre o ambiente social do Lestat, a antiga aldeia, e Paris é gigantesco, há um abismo gigantesco entre esses dois ambientes. Delephant viveu intensamente no mar das perguntas, no ambiente das incertezas, onde perguntas são úteis, valorosas, para dar origem a novas perguntas, para não fechar a existência, a realidade, todos os conceitos relacionados à vida, à nossa existência, em uma coisa só. É um mundo que perde o encantamento, perde o seu dogmatismo também, né? E o que o Delephant percebeu, e aqui Annie Rice está tocando neste tema, né,
que, por mais que a humanidade tenha evoluído, né, que as artes, o pensamento, a ciência tenham trazido muito conforto, tenham melhorado a perspectiva de vida das pessoas, né, tem agregado em termos de saúde, educação, civilidade, né, tenha ajudado a reduzir consideravelmente todo aquele barbarismo, né, da Inquisição, que é um tema que se toca nesse trecho aqui do livro, né, aquele mundo repleto de violência irracional e genocídio. Ele deixou um vazio. Na verdade, ele abriu um vazio, que é o vazio existencial. O mal do século XVIII é o mal existencial. Nicholas experimentou textos filosóficos, ele experimentou a arte, e ele acompanhou o progresso. Mas os ganhos não vieram sem consequência. Um avanço não necessariamente aboliu ou nos colocou livres do sofrimento. Apenas nos colocou mais perguntas, eliminou grande parte de um sofrimento bárbaro, mas não extinguiu necessariamente todas as nossas necessidades. Com esse avanço também veio a carência de um sentido, a falta das respostas e a presença de várias perguntas muito importantes, mas várias. Muita coisa para se ocupar, né? É uma época de perguntas, não de certezas. É um afastamento daquele cenário, né, inquestionável das verdades impostas por um dogma, né, uma cultura ou tradição. E isso gera o mal do século, o mal existencial, a carência de sentido para essa existência. Esse elemento que o Nicolas de Lefant introduz na obra, curiosamente foi esse personagem que acabou introduzindo aqui do ponto de vista cronológico, porque carência de sentido é algo básico na tradição vampiresca da Anne Rice, a gente já vê isso no primeiro livro, mas cronologicamente foi o Nicholas o primeiro a introduzir, né, para o personagem Lestat. Esse elemento da carência de sentido, né, do mal existencial, acabaria se tornando, né, o tema central das crônicas vampirescas, pelo menos dos primórdios da obra. A carência de sentido reflete a própria realidade psíquica da própria autora, da Anne Rice, que também viveu, né, balançando entre a crença e a descrença durante a história da sua vida, né? Reflete um pouco esses dilemas vividos pela autora. Ela teve momentos de Lestat e teve momentos de Nicholas de Lefant. Em alguns livros, digamos que eles sejam um pouco mais próximos dessa aura Lestat, dessa aura encantada, e outros ela está um pouco mais próxima do ceticismo, do mal-estar. Esse momento mais forte, com certeza, foi no livro anterior, na entrevista com o vampiro. Não há a menor dúvida disso. Mas ainda, né, é algo que acabou se expressando, aparecendo também em outros momentos na bibliografia dela. Enfim. Mas por que o Nicholas se interessa pelo Lestat, mesmo sendo tão experiente, tendo sido um sonhador e depois um desencantado? Pela necessidade de suprir a dor, né? Fazer com que ela cesse também, esse mal-estar dele. E de certo modo, vendo o Lestat ali imaturo, sonhador, esperançoso, isso causa um certo bem-estar ao Lefant, porque ele se tornou desencantado, e no Lestat ele encontra, de certo modo,
aquilo que ele perdeu, o seu objeto perdido, a sua falta. Ele encontra no Lestat justamente esse espírito sonhador. O Lestat, este Lestat aqui, é alguém que não foi desencantado. Ele é um personagem encantado, um personagem de idealizações, idealizado pela própria autora, completamente entregue às paixões, sem muitas responsabilidades, alguém que vive intensamente, e também um personagem que tem pouca, eu diria, pouco mérito em relação ao que ele conhece acerca de basicamente tudo. O Lestat é um personagem de superfície. Ele conhece muita coisa, ele viveu muita coisa, mas é algo superficial. Ele é um personagem mais mundano. Ele é um personagem que salta rapidamente de um lugar para o outro, ou de um contato com uma pessoa e outra, porque ele se enfada muito rapidamente. Ele precisa saciar a sua angústia, a sua ansiedade, que é gigantesca a todo momento. Ele não é alguém que fica muito tempo com um objeto, com um tema, né, uma reflexão, e emerge, vai no âmago da coisa, né? Esse personagem é o Louis. É o Louis de Poindexter, lá do Entrevista com o Vampiro. O Lestat não é assim. Ele é um personagem pirilampo. Ele salta o tempo inteiro. Aqui, ali. Ele precisa se alimentar de coisas novas, da arte. A arte, inclusive, ele ama a arte muito em virtude disso, porque a arte se caracteriza pelo movimento constante da criação, da improvisação, do inesperado. Lestat se movimenta assim, mas de maneira imatura, não muito aprofundada, leiga, né? Mas ele é uma criança sonhadora. Não criança no sentido literal, mas o espírito dele é ainda bastante imaturo e infantil. Ele é um sonhador. E é exatamente esse elemento que o Nicolas de Lefant perdeu. E é curioso como o Lestat, aqui ele não é vampiro, mas este traço é um traço muito marcante dele. E a conversão vampiresca, o processo de ser abraçado pelas trevas, é também um processo onde as características mais sobressalentes, mais fortes de um personagem são, de certo modo, exacerbadas. Então esse traço encantado do Lestat também é exacerbado por isso. E por isso ele é o vampiro mais encantado da obra também. Não sei se os meus ouvintes algum dia chegaram a pensar sobre isso, refletir sobre isso, mas também é por isso. O Lestat é um vampiro encantado. A partir do momento que ele virou um vampiro, houve uma exacerbação dessas características. Até porque o vampiro, na sua essência, é o quê? Uma criatura fantástica. É uma criatura encantada negativamente, né? Porque há uma pejoração por ser um parasita, um monstro, mas ele não deixa de ser uma criatura fantástica, uma criatura encantada. Isso exacerba o traço, né, sonhador, esperançoso, inconsequente e imaturo do Lestat. E como também é traço do vampirismo a permanência, a dificuldade de transformação, de metamorfose, essa é a maior dificuldade, a maior carência, né, do espírito vampiresco, o Lestat permanece assim. Há uma paralisia desse traço. Então ele continua sendo, décadas, séculos depois, né, o vampiro encantado. É algo bastante interessante, né, de perceber esses traços, esses elementos sendo narrados a partir desse encontro com o Nicolas de Lefant. Um outro elemento que eu gostaria de abordar e também fazer com que os ouvintes refletissem um pouco a respeito é acerca da relação que o
Lestat teve com a arte, que foi breve, né, nesse período. Houve uma cisão abrupta, violenta, a separação dele dos artistas italianos, depois daquela fuga, daquela pequena aventura. Aquele episódio o marcou bastante, e também o fez fantasiar muitas coisas em virtude disso. E ele ficou fascinado, como eu disse no podcast anterior, né, com esse aspecto criativo, elaborativo, essa ausência de script, né, de um texto pronto que aqueles artistas cênicos possuíam. Lestat vê na arte essa característica imprevisível, criativa, que se refaz, cria e se recria o tempo inteiro, e ele enxerga nesse traço da arte o elemento do divino. Então, aos olhos do vampiro Lestat, os artistas criam, e por isso, para eles são santos, porque, ao contrário daquelas pessoas que ele cresceu dentro de casa, exceto a mãe, mas os irmãos, o pai e todas as pessoas da sua vila, que sempre repetiam as mesmas coisas e nunca questionavam nada, pessoas de mentes pequenas, os artistas se reinventavam a todo momento, criavam coisas a todo momento. E como a arte não é algo apenas individual, mas que se compartilha coletivamente, eles também levavam as suas boas novas, que não é um sermão, né, de igreja, de um dogma, mas as boas novas no caso aqui é a arte. Eles levam essas boas novas também para aqueles necessitados, aqueles que precisam. E é por isso que ele também enxerga no Nicolas Delephante um santo, porque o Nicolas é artista, e um artista cria. Notem que essa característica, esse vislumbramento, essa completa paixão que o Lestat acaba desenvolvendo pela arte, é também um elemento permanente no personagem dele. Forte e permanente. Porque ele nunca deixa de ter esse olhar, esse conceito em relação à arte e aos artistas. Artistas são santos. E o Lestat não apenas admirava isso, como é próprio do admirador também querer desfrutar, exercer, agir da mesma forma. Aquilo que vislumbramos e nos agrada, nos enamora, nos inspira, de alguma forma nós também queremos nos envolver, queremos produzir do mesmo modo, ou de maneiras diferentes, mas produzir, criar, né? Se envolver, colocar, se movimentar. O verbo criar, criação, e por isso ser um santo, é algo curioso no Vampiro Lestat, porque vocês também notarão, caso reflitam, que o Lestat é um vampiro que cria bastante. Cria o quê? Companheiros. Lestat falar que artistas criam e são santos me leva de certo modo a refletir nos vários vampiros que ele criou ao longo da sua trajetória. Claro, para não ficar sozinho, né? Também tem esse elemento aí. Lestat não lida muito bem com a solidão. E também teme, de maneira também sintomática, né, a possibilidade de ser abandonado. Mas esse aspecto criativo é onde reside a divindade, né, o elemento divino, transcendente para o Lestat. E de certo modo ele acabou exercendo tal função com o passar do tempo, não através da arte, porque ele nunca se tornou um pintor fabuloso, né? A carreira artística dele nos palcos não durou tanto assim também, né? Ele não foi Lélio por muito tempo. De certo modo ele acaba virando Lélio na vida real, né? Eu acho que essa análise também ela é possível, ela é pertinente. Porque se ele não foi Lélio, se ele não pôde ser Lélio o tempo inteiro no palco, ele acabou
entrando no personagem Lélio, trazendo ele para a vida do Lestat e inserindo ele no real. Ah, não sou mais Lélio no palco, não posso sê-lo, mas em compensação, né, agora eu vou ser Lélio em todos os outros lugares. Eu vou ser Lélio na vida, né? O que nós temos na trajetória de Lestat, na história de Lestat? Nós temos aquele Lestat do começo? Não. Ele é alguém transformado. É um Lestat que foi, digamos, entre aspas, porque essa palavra não existe, lelizado, né? Ou leliuzado. Algo nesse sentido, entendem? O Lélio passou a habitar a personalidade, né? Aquilo que o Lestat enxerga para si, a maneira como ele se identifica. Ele entrou nesse personagem e nunca mais saiu. E esse personagem acabou criando traços originais, mais próprios a partir do elemento vampiresco, né? Do abraço das trevas que posteriormente foi introduzido. Então ele acabou se tornando o Lélio em vida, não apenas no palco, mas nas ruas e em todos os lugares que ele visita. Ele é Lélio em todos os lugares. E como Lélio, obviamente ele vai identificar, vai reconhecer o elemento criativo. E quem cria é o quê? Um santo, né? Então, isso também explica um pouco, né, esse traço de divino, de querubim, de transcendência, né, a vaidade gigantesca que ele tem também em relação a isso, o orgulho que ele tem em relação a isso, de espalhar, de dar vazão, aumentar a sua prole, porque ao criar um companheiro, ele cria, e se ele cria, ele é divino. Percebem o ponto da reflexão? A qual aspecto eu estou chamando a atenção? São traços. O que eu estou tentando fazer nesse podcast é levantar reflexões acerca dos traços psicológicos do vampiro Lestat. É claro que criar vampiros é aumentar a desgraça, a miséria, mergulhar o mundo nas trevas, porque vampiros não são criaturas da luz, né? O traço pejorativo, negativo, é uma constante nos vampiros. Os vampiros são monstros, né? Por mais que nós leiamos e apreciemos literatura, obras vampirescas, vampiros são monstros, são parasitas. Mas Lestat se sente divino, porque ele cria. E se ele cria, ele é um artista, ele é Lélio. Então, é importante, eu penso que é importante chamar atenção a esse fator, esse aspecto. E finalmente, para fechar o podcast, também é importante relembrar o lugar das bruxas, né? O lugar das bruxas é importante porque dois momentos da história da biografia do vampiro Lestat tocam ou foram ambientados, tiveram como palco o lugar das bruxas. Quando Lestat era pequeno, ele soube do que a Inquisição, o que a igreja fez com as bruxas. E a mãe dele, a Gabriele, como ela era uma mulher mais culta, teve contato com leitura, com conhecimento, com pensadores e com a arte. O fato de ser culta também fez com que ela educasse Lestat de um modo diferente, mais refinado do que o pai dele, por exemplo, o faria. E quando, ainda pequenininho, Lestat soube que bruxas foram queimadas ali na sua terra, e quando a Gabriele também tornou a ele possível essa percepção de que a superstição e o fanatismo foi o elemento que promoveu a morte, o genocídio, o extermínio de pessoas inocentes, Lestat chorou. Chorou muito. Ele ficou muito machucado com esse episódio. E notem que ele era apenas uma criança, apenas um menino. E o lugar das bruxas, nesse sentido, o lugar onde elas foram
amarradas, queimadas, mortas, trucidadas. É importante, esse é um primeiro momento marcante e importante da vida do Lestat. E traumatizante também, porque ele era muito novo para conseguir elaborar de maneira satisfatória uma brutalidade, uma abominação tão gigantesca, tão medonha da realidade humana. Marcou muito Lestat. Tanto é que ele reprimiu esse episódio. Por que ele reprimiu? Por que ele esqueceu? Reprimir não é necessariamente esquecer, mas é tornar oculto, fazer nublar, né? Fazer sombrear o episódio, afastá-lo da consciência, porque conviver com ele é doloroso, é penoso demais, né? Porque o Lestat, nesse sentido, recalcou essas memórias. Ele mesmo reconhece isso. E quem o faz ter essa percepção, ter esse esclarecimento de um afastamento dessas memórias traumatizantes, dolorosas, é o próprio Nicolas de Lefebvre, porque ele menciona esse episódio do Lestat descobrindo sobre as bruxas e o fato dele ter chorado. Lestat havia esquecido disso, né? Ou se fez esquecer, caso vocês queiram considerar não a psicanálise e o recalque, mas talvez o Sartre, né? E o conceito de má-fé. Ambos são válidos nesse sentido. É possível fazer leituras com ambos os conceitos. Mas enfim, um outro momento da vida do Lestat que nos leva a considerar o recalque ou então o elemento da má-fé foi o episódio posteriormente no mosteiro. O fato de Lestat querer ser um padre, né? A gente pode fazer essa leitura. O Lestat ocultou, reprimiu e depois, mesmo sabendo dessas coisas criança, teve esse desejo de ser padre. Olha, temos aqui também o elemento da incoerência, né? Mas incoerência, contradição, também é um elemento constitutivo do vampiro Lestat. Ele é contraditório, ele é incoerente, porque ele é impulsivo, porque ele é dado demais aos seus desejos. E havia, como eu mencionei, como eu discuti isso, se não me engano, no primeiro podcast de O Vampiro Lestat, esse desejo de fuga dessa realidade que ele está inserido, da sua casa, a casa dos Lion Court, e da sua aldeia. Existia esse elemento. E eu me lembro de ter dito também, ter deixado claro que é uma impulsividade não esclarecida. Não é alguém que refletiu, meditou, alguém maduro que chegou a uma conclusão, alguém que chegou a um sentido para a sua vida. É fuga. É algo imaturo, é apenas para afastar aquilo que causa sofrimento, algum tipo de desagrado e angústia. É isso. E esse movimento também leva o vampiro Lestat a ser contraditório, a ser incoerente, né? Nos leva a perceber que ele foi uma criança traumatizada ao descobrir a abominação, o genocídio, a crueldade humana através das cenas da Inquisição, e anos mais tarde, mesmo com esse trauma, cogitar ser padre apenas porque queria fugir, né, da redoma dos Lion Court. Ele é um personagem contraditório, porque ele é impulsivo, ele reflete pouco, ele medita pouco, ele não vai em direção ao sentido primordial das coisas. Mas isso não quer dizer que o Lestat não sofre e não é ameaçado, não vivencia o mal-estar do século XVIII e um mal-estar que continua com todos os vampiros, né? E que ainda existe também, né, na nossa era, na nossa época, que é a necessidade de dar sentido à própria vida, à própria existência. Ele também sofre com isso, e ele confessa que sentia naquela época, e
Ele confessa no livro, até hoje eu sinto, nunca sumiu, nunca desapareceu. Só que o Lestat, ele foge dessa necessidade de se haver com essas coisas. Diferente do Louis, que abraça o mal-estar e busca por uma construção de sentido, o Lestat, ele foge, ele evita, ele salta, ele é o pirilampo. Ele se ocupa de coisas materiais, de experiências novas, para não ter que lidar com essa dor. Nesse sentido, o Louis de Pointdulac é muito mais resiliente do que ele. O Louis tem muitos problemas, né? É uma melancolia excessiva, é um mal-estar excessivo. Isso também é problemático, isso também é patológico, mas também é patológico o fato de alguém fugir o tempo inteiro e nunca lidar com o mal-estar. Poucas vezes o Lestat foi capaz realmente de ser resiliente e lidar de frente com esse mal-estar. E em um desses momentos foi justamente no segundo episódio, no Lugar das Bruxas, quando ele vai para lá com o Nicolas de Lefant. O Nicolas começa a tocar o seu violino, né? E o Lestat medita, pensa sobre as bruxas, o fato de elas terem existido, terem sido condenadas injustamente, e após a morte, né, a possibilidade de que tudo tenha sido em vão, de que elas jamais seriam vingadas, que a vida que ele está tendo agora, essa busca por se encontrar no mundo, descobrir a si mesmo, definir sua identidade, que ele fará tudo isso para no final ele simplesmente fechar os olhos e ali não existirá nada. É como o Lestat coloca que o que é assustador é a possibilidade de encontrar a morte, mas não a morte como ele conhecia, a morte que eu morro e vou ser julgado por Deus, ou estar diante da figura divina, né? E ser reprovado ou aprovado pela mesma. É essa morte existencial, no sentido filosófico, do existencialismo, né? A morte total, a morte que é inevitável, irreversível, né? Mas que não resolve coisa alguma. Vivi minha vida de amores, decepções, dores, de dúvidas, de respostas não sanadas, desse vazio que sempre nos acompanha do início ao fim. E quando nós fechamos os olhos, quando essa história termina, está diante de nós a morte total, que também é a resolução total. Nada vai se explicar, nada vai se resolver, nada fará sentido, ou sentido carente, né, aquilo que carecia de sentido não será suprido. Essa ideia, essa sensação, o segundo elemento traumático para o vampiro Lestat. Houve aquele da infância no Lugar das Bruxas e esse segundo no Lugar das Bruxas. Morrer sem compreender nada. Morrer sem responder nada. São elementos importantes, porque são elementos e momentos importantes, porque na história do Lestat são momentos emblemáticos que vocês vão ver o vampiro completamente desnorteado, completamente transtornado, completamente sem chão. E é claro, eu não poderia me esquecer de citar esse elemento, essa questão. Obviamente, essa questão da morte, do fim, da não resolução, obviamente que isso foi exacerbado, foi aumentado, ele sentiu isso mais intensamente porque ele descobriu que a mãe dele iria morrer. Claro, óbvio. E principalmente também por causa das palavras de Gabrielle. Ao saber que iria morrer e confessar isso para o próprio filho, para o Lestat, a única pessoa que poderia compreendê-la ou ter
mínimo de empatia por ela, Gabrielle diz: eu estou muito assustada. Horrivelmente assustada. Eu estou com muito medo. Aquelas palavras impactaram Lestat. E não apenas a experiência com o Nicolas de Lefant, as reflexões que ele pôde fazer com o Nicolas nesses estágios iniciais do relacionamento entre eles, mas é importante perceber também que aquelas palavras, né, esse ambiente que o Lestat vive agora e tenta não pensar a respeito, ele é assim, ele foge, ele tenta não pensar sobre. Ele foge, ele vai para Paris. Daqui em diante ele vai para Paris. Ele não vai ficar mais em casa. Mas agora ele também não está fugindo só da monotonia, da estereotipia dos Lioncourt, não. Ele foge da própria questão da finitude da mãe dele. E do horror nos olhos dela, no espírito dela, que está completamente desamparada, assustada com a própria finitude. Mas uma finitude que não diz respeito apenas a ela. Diz respeito a todos. Diz respeito a ele. Diz respeito a mim, aos ouvintes, aos leitores das crônicas vampirescas também. E Lestat foge. Ele vai fugir. Né? Ele vai procurar realizar seus sonhos. Mas não é só isso que acontece, é também uma fuga. E é uma coisa que as pessoas normalmente se esquecem, normalmente deixam de perceber nesse momento da obra. A fuga de Lestat. Então é importante perceber essa fuga, esse movimento de fuga, quando as coisas começam a ficar melancólicas, angustiantes para ele. E como eu falei em podcasts anteriores, é quando Lestat fica angustiado que ele perde seus poderes. Ele mesmo reconhece isso. Do vampiro mais extraordinário criado pela autora, em termos de poder, né? Claro, não comparando com a Caixa, né? Pelo menos nesse estágio aqui. Mas o mais idealizado, mais amado, mais cheio de floreios que ela criou. Isso é óbvio. E esse vampiro ele só perde essa luz, né? Essa irradiação quando ele fica angustiado. Ele murcha completamente. E ele é completamente temente, horrorizado com essa possibilidade. É um elemento importante, é muito importante lembrar dessas coisas aqui. E é importante também para que vocês percebam que não é que o Lestat não sente esse mal-estar, não é que ele não sente essa carência de sentido. Ele apenas tenta fugir da resolução, porque diferente dos demais, ele não é necessariamente psicologicamente, no caso, preparado para lidar com isso. Ele é um pouco mais, digamos, infantilizado e imaturo, se comparado aos vampiros mais, não diria mais velhos, né? Mas no sentido, seriam os vampiros mais, talvez introvertidos, mais maduros, mais preparados para lidar com a questão do existencialismo, do vazio existencial, de uma maneira mais ponderada. O Lestat não é assim. Não vou mexer com isso. Dói. Tá doendo, vou embora. Ele corre. Ele vai encontrar alguma coisa para se envolver, porque dói demais para ele lidar com isso. Ele não daria conta de lidar com essas questões da mesma forma, por exemplo, que o Louis lidou, né, na sua trajetória. Enfim. Mas é isso por hora, meus caros. Paro por aqui e em algum momento retomo com outros elementos desse livro. Se o tempo, vontade, a inspiração permitir. Um abraço a todos. Saudações, Corvides.